Assim como os números, os conjuntos são abstrações que permeiam toda a matemática. A partir do século XIX, a teoria dos conjuntos tornou-se uma poderosa ferramenta para aplicações em muitos campos da matemática. A linguagem na teoria dos conjuntos é a lógica simbólica. Por volta de 1950, as escolas do primeiro grau introduziram no currículo da matemática a matemática moderna, que apresentava a teoria dos conjuntos como ponto de partida para o ensino. Isto significou que as crianças iniciavam estudando os conjuntos mesmo antes de aprender a contar o número de elementos de um conjunto. Esta infeliz experiência durou quase 20 anos e foi abandonada. Os conceitos da teoria de conjuntos são simples, mas requerem uma abstração e maturidade de linguagem superior à das crianças do primeiro grau. A teoria dos conjuntos lida com as propriedades de coleções bem definidas ou conjuntos. Os conjuntos são compostos de membros ou elementos. Os elementos podem ser de qualquer natureza, por exemplo, 012 ou José Maria e Antônio. O zero, na teoria dos conjuntos, equivale ao conjunto vazio. Usando a teoria dos conjuntos, foi possível responder claramente a pergunta seminal: o que são números? É claro que dificilmente nos fazemos essa pergunta, porque simplesmente usamos os números. Entretanto, em matemática, quanto mais reduzida ou básica for uma determinada noção, mais facilmente ela será aceita. Para a pergunta, o que são números? Geralmente se responde partindo da existência dos números naturais, que são parte dos números racionais, que são parte dos números reais, e etc. Usando a noção abstrata de conjunto, podemos explicar o que são números não a partir dos números naturais, mas construindo a infinitude dos números naturais a partir do nada. Mais precisamente, a partir do conjunto vazio, o conjunto que não contém nenhum elemento. Este é um conjunto muito especial, pois ele é um elemento de qualquer conjunto. Também não podemos falar de um conjunto vazio, mas o conjunto vazio, pois ele é único. Procedemos da seguinte maneira. Defina o número 0 como sendo o conjunto vazio. 1 é definido como sendo o conjunto com um elemento. 2 é definido como sendo o conjunto com 2 elementos, e assim por diante. Assim, estabelecemos uma correlação entre os números naturais e os conjuntos. Axiomas da teoria dos conjuntos. O método axiomático, usado no desenvolvimento de uma determinada teoria matemática, se configura a partir de termos indefinidos, relações indefinidas e axiomas relacionando os termos indefinidos com as relações indefinidas. Por exemplo, a geometria euclidiana começa por admitir a existência de pontos e retas que são termos indefinidos. Um ponto sobre uma reta é, então, uma relação indefinida. Alguns dos axiomas desenvolvidos a partir daí são: dois pontos distintos estão em uma e somente uma reta, duas retas distintas não podem conter mais de um ponto em comum. Analogamente, no desenvolvimento axiomático da teoria dos conjuntos, conjunto e elemento são termos indefinidos. Portanto, elemento pertencente a um conjunto é uma relação indefinida. O axioma da teoria dos conjuntos a ser destacado é: dois conjuntos A e B são iguais se e somente se eles têm os mesmos elementos, isto é, se cada elemento de A pertence a B e se cada elemento de B pertence a A. Este conceito deve ser bem entendido, pois o conjunto x1, x2, x3 é igual ao conjunto x1, x2, x3, x2, uma vez que ambos contêm somente os elementos x1, x2 e x3. Isto é, não importa que alguns elementos estejam repetidos ou em que ordem estejam apresentados.